vídeo aqui no meu canal. Para você que ainda não me conhece, o meu nome é Bárbara Martins, eu sou consultora de beleza Natura Diamante, sou representante Avon, sou empreendedora e criadora do curso Empreender Começando do Zero. No vídeo de hoje eu quero te falar a importância de aprender a fracionar o seu faturamento e como isso pode otimizar e muito o seu negócio. Antes da gente começar, deixa pra mim o seu like que me ajuda muito no engajamento, no crescimento do canal. Clica aqui no botãozinho vermelho, se inscreve também, vai ser um prazer ter você aqui comigo. E me segue lá pelo Instagram, @barbara.rmartins. É o Instagram onde eu passo estratégias e dicas diárias para você. Várias consultoras de beleza acompanhou o aquecimento para o Dia das Mães e, incrivelmente, mais da metade dessas consultoras conseguiram alcançar o faturamento diário de mais de R$2.000, seguindo todas as dicas que eu passei lá pelo Instagram. Então, se você quer aprender muito mais, quer ser uma consultora de sucesso, não fica aqui só no YouTube, não. Me segue lá pelo Instagram, porque por lá eu estou todos os dias, o dia todo, te ensinando muito sobre consultoria e empreendedorismo. Agora, se você é minha cliente, se você quer ser minha cliente, comprar comigo no Espaço Digital Natura, pagando preços incríveis, com cupons de descontos maravilhosos, me segue no outro Instagram, o barbara.promoções. Por lá, eu e minha equipe estamos prontos para melhor te atender. Então me siga nos dois, cola comigo que é sucesso. E agora eu vou começar a explicar para você o que seria, né, esse fracionamento de faturamento. Bom, o empreendedor, o consultor de beleza, quem tem loja de roupa, quem vende semijoia, quem é confeiteira, quem é manicure, enfim, você microempreendedor, você que é patrão, que é administrativo, que é funcionária, que é faxineira, que é tudo dentro do seu negócio. É com você que eu quero falar agora. Por quê? Todos nós sabemos que vender, né, é vamos dizer que a grande parcela do oxigênio do nosso negócio, porque nós precisamos do dinheiro, nós precisamos que ele entre para que nós façamos uma boa administração. Só que vender, apenas vender, não é o suficiente. Eu bati a meta de R$13.000 em 6 dias de venda no Dia das Mães. Só que basta eu ter esses R$13.000? Se eu não souber fracionar, se eu não souber fazer assim conforme manda o figurino, esses R$13.000 ele vai ser eterno? Esses R$13.000 ele vai conseguir cobrir uma infinidade de boletos? Esses R$13.000 vai vir todo pro meu bolso? Então a gente fica muito deslumbrada em vender. E tá certo, tem que querer vender. Mas o que eu quero te dizer é que o pós-venda é talvez um pouco mais importante que a venda. Porque vender, você vende para você vende para o outro, você trabalha como funcionária vendendo, mas administrar, organizar o seu financeiro, conseguir fracionar o seu faturamento, isso aí são para poucas. E eu não tô falando só de consultora de beleza. Eu trabalho atualmente com estoque interno, né? Eu tenho loja online, eu vendo somente na internet, o meu presencial é com entrega. Eu trabalho no marketplace regional e agora estou começando também no marketplace nacional. E tudo isso vai me dar um dinheiro bom? Vai, mas e se eu não souber administrar esse dinheiro? Os meus pedidos, eles são muito altos, são pedidos de 6, 7, 10 mil reais. Se eu começar a fazer esse pedido no boleto, se eu não tiver uma organização de faturamento, se eu não tiver ali um ranqueamento do que entra, do que sai, como que eu vou conseguir fazer com que essa logística dê certo? Então, isso aí é de suma importância se você não quer ter só um bicozinho extra. Você quer fazer da consultoria um negócio, você quer fazer da venda de cosmético um negócio. O que eu proponho, estou propondo sempre aqui no canal, na internet, é que você tenha independência financeira. Já pensou você tirar um salário aí de 3.000 acima, vendendo cosméticos da sua casa? Sem precisar de bater ponto, sem precisar de patrão no seu pé, sem precisar de nada disso, trabalhando pra você. Bárbara, isso é possível? Claro que é, gente, 3.000 é o mínimo.
Temos consultoras, não sou só eu, mas várias que fazem um salário de 5 a 10 mil reais dentro da consultoria de beleza. Então preste atenção, o que você precisa entender dessa fração de faturamento é que quando o dinheiro entra, você precisa fazer com que ele seja distribuído entre poupança, entre reinvestimento, entre lucratividade, e isso não pode ser na base do eu acho. Ah, eu acho que eu vou tirar tanto, eu acho, não. O primeiro que você tem que pensar é que 60% desse dinheiro, o ideal é que de 50% a 60% ele fique para reinvestir. Ou seja, você vai se preparar a partir de agora para você sair do boleto e conseguir começar a comprar a sua mercadoria à vista. Então, se você tira aí uns 50% a 60% para você pagar esse reinvestimento de estoque, certo? Vamos colocar que você tirou 60%, sobrou 40%. Desses 40%, pega 10%, coloca lá na poupança, porque a poupança é o que vai te salvar muitas das vezes que o cliente do crediário te deixar na mão, ou que a fatura do cartão chegar e você ainda não desenrolou o meio de campo, ou não foi um mês bom de vendas. E por último, esses 30%, esse sim é o seu prolabore, é o seu salário. Então pense bem, vendi 10 mil reais, 3 mil é o meu salário, vou tirar ali 60 mil, 6 mil para reinvestir, 60 mil, quem sabe um dia, vou tirar 6 mil para reinvestir e vou colocar R$1.000 nessa poupança. Então você começa a entender que o seu negócio, quando ele é fracionado, o faturamento ele muda o sentido. Por quê? Porque é muito bom você sempre entrar lá na conta e ver saldo positivo. É muito bom você ver sempre que tem um dinheiro guardadinho, você vê que não tem boleto para pagar, você chegar no fim do mês, pegar 3 mil reais de salário. E o que eu tô falando aqui é fazer um fracionamento de vendas no presencial. Eu nem estou incluindo o espaço digital, por exemplo. Dá para ganhar dinheiro com isso? Claro que dá, mas mais que ganhar dinheiro, você tem que saber administrar o dinheiro que você ganha. A gente vê em muitos programas de televisão, ex-BBB que ganhou 1 milhão, que ganhou 1,5 milhão e hoje tá pior do que eu e você. Aí eu te pergunto, é o dinheiro que faz a grande diferença na sua vida? É o dinheiro que faz a grande diferença no seu negócio? Ou é a maneira que você administra esse dinheiro que vai potencialmente te levar para o sucesso? Então fica com essa reflexão, não pense que acabou, passou o Dia das Mães, vendi demais, acabou. Não, agora começa o pós-venda, que é sentar, preencher planilha, regularizar o seu estoque, retirar o que foi vendido, lançar, somar, subtrair, multiplicar e fazer todo aquele administrativo que eu te garanto que vai fazer a diferença. Por hora eu vou me despedindo de vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha clareado um pouco aí pra você sobre a administração do seu negócio. Se você tem alguma dúvida, se você quer fazer alguma pergunta, pode deixar aqui o seu comentário, eu tô reunindo as principais dúvidas de vocês para organizar o conteúdo, os próximos vídeos aqui do canal. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like que me ajuda muito e eu te vejo amanhã em mais um vídeo aqui no canal. Beijo grande e tchau, tchau!